boa noite, meus queridos. Espero que todos estejam bem. Eu vou estar concluindo com boa noite, uma boa tarde e um bom dia. Para os que me conhecem já sabem que eu sou Isabel, sou formada pós-graduada em Educação Física e hoje venho falar um pouquinho sobre os fundamentos teóricos da Educação Física. Isso acontece devido à origem que os índios nos deu. Vou iniciar falando um pouquinho sobre o Brasil colônia, sobre os índios, que na realidade foram os primeiros habitantes. Os índios contribuíram nos movimentos rústicos naturais, tais como nadar, correr atrás da caça, lançar e o arco e flecha. Isso deu origem à nossa educação física. Eles já praticavam essas atividades e ao mesmo tempo não sabiam disso por não ter o conhecimento. Nas suas tradições, incluiu também as danças. Essas danças, cada uma com significado diferente, homenageando o sol, a lua, os deuses da guerra e da paz, os casamentos, etc. As danças tiveram essa origem grande, essa repercussão grande hoje no mundo todo, sendo que traz movimentos leves, movimentos bruscos e movimentos suaves. Movimentos esses que encanta o mundo inteiro. Os índios também tiveram o prazer de nos deixar entre os jogos, a maioria dos jogos que eram produzidos por eles, praticados por eles, deixou também as lutas, a peteca, a corrida de tronco, entre outros. Isso tudo deu origem a várias modalidades esportivas hoje. Sabe-se que os índios não eram muito fortes e não se adaptavam ao trabalho escravo. Vamos falar um pouquinho sobre o Brasil colônia, que aí eu volto a falar um pouquinho sobre os índios novamente e sobre a nossa educação física. Os negros que vieram para o Brasil para o trabalho escravo e as fugas para os quilombos os obrigava a lutar contra os capitães do mato. Instinto natural, descobriram-se ser o próprio corpo uma arma poderosa e o elemento surpresa, dando-se o nome de capoeira. Veio do mato, onde estrincheiravam-se para treinar um estranho jogo de corpo dos escravos, deferindo coices e marradas, como se fossem verdadeiros animais indomáveis. Isso tudo envolvendo a dança. E várias vezes, quando os capitães chegavam perto deles, eles diziam que simplesmente que só era uma dança diferente, mas na realidade estavam praticando já a capoeira. O Brasil Império de 1851, embora Rui Barbosa não quisesse que o povo soubesse da história dos negros, preconizava a obrigatoriedade da educação física nas escolas primárias e secundárias, praticada 4 vezes por semana durante 30 minutos. Durante o Brasil Império, o que pôde se captar e foi deixado pelos índios para a gente, foi algumas modalidades esportivas que foram ganhando nome ao decorrer do tempo. Brasil República, 1889. Profissionalização da educação física, limitando até anos 60. O processo de desenvolvimento das estruturas organizacionais e administrativas específicas, Divisão de Educação Física e o Conselho Nacional de Desporto, entrando assim nos anos 70, marcado pela ditadura militar. A educação física era usada não para fins educativos, mas de propaganda do governo, sendo todos os ramos e níveis de ensino voltada para o esporte de alto rendimento. Na realidade, nos anos 70, houve a demarcação da educação física, que tinha a questão do higienicista, onde eles conseguiam ver atletas de portes bons e eles poderiam estar treinando eles para a questão da própria segurança, para entrar para a questão militar. Com o Brasil República nos anos 80, a educação física vive uma crise à procura de propósitos voltados à sociedade.
no esporte de alto rendimento deram origem aos patrocínios e empresas contratando atletas funcionários, surgindo umas gerações de campeões das equipes Atlética Boa Vista, Bradesco, Pirelli, etc. Já chegando nos anos 90, o esporte passa a ser visto como meio de promoção à saúde, acessível a todas, manifestados de três formas: esporte e educação, esporte e participação e esporte e performance. Nos anos 90, o esporte passa a ser visto como meio de promoção à saúde, acessível a todos, manifestadas de três formas: esporte e educação, esporte e participação e esporte e performance, como eu venho falando no outro slide. Por que eu estou falando isso? Devido à procura ser grande, tinham que ser elaborados em três momentos. E atualmente, a educação física voltada para a manutenção da qualidade de vida do ser humano, atuando de forma individual ou coletiva, em clubes, escolas, hotéis e academias, condomínios, empresas, clínicas de recuperação, prefeituras, entre outros. Na atualidade de hoje, o que acontece? Qual é o condomínio ou empresas ou clínicas de recuperação, entre outros, que não procuram fazer um RPG, que significa a elaboração da postura corporal, ou quem não procura ter uma qualidade de vida dentro do próprio ambiente de trabalho? Hoje tem leis que já permite um educador físico apropriado para estar fazendo a questão de alongamentos com os funcionários, para que eles não venham ficar doentes e ter uma qualidade e um desempenho no emprego melhor. A saúde e as tendências pedagógicas da educação física escolar. Em 1930, entra a tendência higienista. Esta tendência foi bastante influenciada pela medicina e pela eugenia. Segundo Dário e Rangel, em 2005, esta concepção possuía como preocupação principal os hábitos de higiene e saúde, valorizando tanto o desenvolvimento físico quanto o moral a partir do exercício. A tendência higienista encerra seu ciclo em 1930 mesmo, com o advento de um mundo preocupado, não mais com o desenvolvimento da medicina, mas com a guerra, que é onde as pessoas que têm um porte saudável passa a ser visto com outros olhos pelos militares. Em 1930 mesmo, a tendência militarista entra em ação. A educação física militarista passa a ser influenciada pelas questões bélicas, as preocupações com eventuais guerras e o envolvimento do país nestes conflitos chegam à educação física com avidez. O período militarista se configura entre o final da Primeira e a Segunda Guerra Mundial, portanto, uma época de conturbações políticas. Havia a necessidade de preparar futuros jovens para possíveis envios de tropas à guerra. Assim, o governo brasileiro encara a educação física como um meio de treinamento para os alunos. As aulas passam a ser ministradas, em sua maioria, por militares. Por que isso acontece? Quando eles passaram a perceber que a educação física estava trazendo, além de higiene e saúde, estava mostrando para eles, para os militares, que tinham outras pessoas que eles poderiam estar enviando para poder fazer a defesa. Então, eles passaram a tirar os professores de educação física e colocar os próprios militares para administrar essas aulas, fazendo o quê? Com que eles ficassem de olho nos melhores atletas para poder enviar eles. Aí, com o passar do tempo, em 1945, entra a tendência pedagogicista,
que vai de 1945 a 1964. No Brasil, com o crescimento da escola pública, a educação física recebe impulsos da ideologia desenvolvimentista do governo de Juscelino Kubitschek e passa a se integrar pela primeira vez nas questões pedagógicas na escola. Gente, ó quantos anos de diferença. Só vai poder entrar realmente na escola em 1964. E se prepare porque vem mais, não é só isso não. Neste período, a educação física passa a ser o centro vivo da escola. Responde à preparação de alunos para festas, torneios, desfiles, formação de bandas musicais, entre outras. A participação dos alunos é mais inclusiva. Pela primeira vez, a saúde passa a ser discutida de forma teórica e assuntos como primeiros socorros, higiene, prevenção de doenças e alimentação saudável são incorporados às aulas de educação física. Por que isso passou a ficar mais viável na educação física? Para que os atletas tivessem uma performance de representação maior. Um atleta que tem uma alimentação saudável, prevenção de doenças, primeiros socorros, higiene, saúde, é um atleta de porte grande. Mas não demorou muito. Em 1964, aí a gente vai até 1985 com as tendências esportivistas, que foi em 1º de abril de 1964, que no Brasil os militares infelizmente tomaram o poder. E a partir de então, instalam um governo onde as pessoas com ideias contrárias eram rigorosamente punidas com perseguições, cadeia, exílio e às vezes a morte. E foram muitos que morreram. Neste mesmo período, o Brasil consegue vários resultados expressivos no esporte, como o tricampeonato da Seleção Brasileira de Futebol no México, em 1970. Gente, em 1970 que a gente ganhou um tricampeonato para o México, e só foi ter alguma valorização em 1985, 15 anos depois que começaram a realmente enxergar que a educação física era viável para todos. A educação física passa a ser dominada pelos esportes, melhor, passa a ser sinônimo de esportes. Há uma exclusão generalizada daqueles que não possuem habilidades. A competição passa a ser o objetivo do processo. A relação professor-aluno passa a ser técnico-atleta. Nesta tendência da educação física, a saúde se torna um tema importante, pois é necessário atender aos futuros atletas, a fisiologia e o treinamento esportivo, principalmente, atingem um grande desenvolvimento. Ferreira, 2009. Pessoal, quando a gente vê que a educação física passa a ser dominada pelo esporte, ou melhor, passa a ser sinônimo de esporte, a questão de que todos que estavam envolvidos na educação física passa a ser observado de maneira diferenciada. Então, a relação de professor-aluno já não passava mais a existir. Teria que ser técnico-atleta, porque o professor tinha que treinar o atleta. Já não podia envolver todos os alunos naquele momento, e sim fazer a seleção, escolhendo os melhores para que o professor, que no caso seria o técnico-atleta, a desenvolver um melhor trabalho com aquele aluno. A educação física, pautada na tendência popular, é dominada pelos anseios operários de ascensão da sociedade. Conceitos como inclusão, participação, cooperação, afetividade, lazer e qualidade de vida passam a vigorar nos debates da disciplina.
Isso tudo na tendência popular atualidade de 1985. A saúde como tema deste período da educação física engloba diversos assuntos, como o sedentarismo, as doenças sexualmente transmissíveis, o combate às drogas e os primeiros socorros. Novamente, Ferreira vem com essa ideia em 2009. Mas o sedentarismo até hoje é uma luta muito grande dentro da educação física, na realidade dentro do mundo todo. Porque se a gente não vem com alimentação saudável, se a gente não vem com acompanhamento de qualquer atividade física, que seja uma caminhada, que seja uma pedalada, acompanhada de uma reeducação alimentar, aí o número de sedentarismo vai cada dia ficar maior. A gente vem falando um pouco sobre o corpo, o movimento e as práticas pedagógicas da educação física. Os movimentos do corpo humano estão presentes mesmo antes do nascimento, sendo parte do indivíduo até mesmo involuntariamente. O movimento é sobrevivência da mesma forma que o corpo precisa de água e alimentos. O corpo necessita de movimentar-se como função de manter-se vivo. Desta forma, desde pequeno, o ser humano utiliza-se de movimentos para suprir suas necessidades básicas. Olha como é interessante a questão do movimento do corpo. Desde dentro do ventre, já temos a movimentação do ser, sem estar nem em formação direito. Então, a movimentação e as práticas esportivas é fundamental na vida de qualquer ser humano. O desenvolvimento motor está relacionado às vivências internas e externas da pessoa humana, desde seu nascimento até a morte. Por isso, o desenvolvimento motor é o único e individual ocorrendo a todo momento. Dizendo, o desenvolvimento motor é único e individual. Isso ocorre sempre, a todo momento. Quando você está falando, você está em movimento. Quando você está caminhando, você está em movimento. Quando você vai dormir, você está em movimento constante, de movimentação do próprio corpo. O trabalho de avanço no aspecto psicomotor durante as séries iniciais pode influenciar de forma positiva nas ações da pessoa consigo mesma e com os demais componentes do grupo social, através do domínio das capacidades psicofísicas, agindo de maneira consciente, planejada, lógica e crítica, de acordo com suas necessidades particulares. Barbosa Silveira Oliveira, 2014. O esquema corporal é a capacidade da criança de reconhecer sua existência e do seu próprio corpo, conseguindo separar sua individualidade do ambiente. O movimento está ligado ao esquema corporal, pois estimula o conhecimento de cada parte do organismo humano, inclusive do sistema nervoso, responsável pela parte sensorial. Isso é Canto Barbosa, 2010. Gente, a parte do sistema nervoso, ela é tão essencial, ela é tão importante na nossa vida, que a mente da gente pode trabalhar todos os aspectos, em todas as formas. Pronto, a coordenação global ou motricidade ampla é a ação simultânea de diferentes grupos musculares na execução de movimentos voluntários, amplos e relativamente complexos. Quem veio com essa ideia é Barbosa novamente, Barbosa Silveira Oliveira, 2014, em que a coordenação global ou motricidade, que vocês podem estar trabalhando com os alunos, a questão de lateralidade, de direita e esquerda, em cima, embaixo, é super importante, principalmente ativando o sistema nervoso da criança.
A coordenação motora fina é a habilidade manual e destreza manual que constituem um aspecto particular da coordenação global. Através da destreza adquirida com o refinamento do movimento dos dedos da mão, a criança investiga os objetos que compõem seu ambiente, adquirindo novos conhecimentos. Vou ter algumas ilustrações que a gente pode trabalhar a coordenação motora fina. É um brinquedo de muito tempo atrás. Eu, como já sou dos anos 80, brinquei muito, que foi os pega-vareta. É uma coordenação motora, ela se encaixa como fina, porque tem que ter uma habilidade perceptiva muito rápida e ao mesmo tempo de concentração, não é isso? Então, botei também os encaixes de macarrões, colocando os pregos e colocando a criança para poder estar encaixando os macarrões, onde vocês também podem estar trabalhando os tamanhos dos macarrões, onde pode estar colocando os pregos, uns maiores, uns menores, para estar trabalhando a questão de altura. E vamos trabalhar também um pouquinho o equilíbrio. A equilibração reúne um conjunto de aptidões estáticas e dinâmicas, abrangendo o controle postural e o desenvolvimento das aquisições de locomoção. Fonseca, 2012. Essa questão de equilíbrio, eu gosto muito de trabalhar colocando linhas no chão ou fazendo formas diferentes, formas geométricas, com as próprias fitas ou linhas mesmo, ou cordas. O equilíbrio também com as mãos, com algo acima da cabeça ou até mesmo na cabeça. Colocar para a criança estar participando, como eu botei as ilustrações aí. A fita no chão e vai colocando dificuldades dentro. Não, primeiro bota só para fazer o percurso, fazer o equilíbrio em cima da linha, depois vir colocar algo na cabeça sem pronto uma vasilha, ou tenta segurar algo que seja não só uma bola, que fica mais difícil, mas coloca novamente algo dentro da vasilha que venha a se movimentar, ela ter o equilíbrio, trabalhando o próprio pescoço. Coloca novamente a criança para segurar algo com um cone, por exemplo, que nem eu botei aí, um cone com a bola, para ela vir fazer o mesmo percurso, para ver o equilíbrio dela, se ela vai errar, se ela não consegue. E a gente vai estar vendo a capacitação dela, né? Se ela realmente tem condições ou não. Trabalhar também um pouco o que é a lateralidade da criança, que é assim, a capacidade de vivenciar os movimentos, utilizando-se para isso os dois lados do corpo. A aptidão de ter noções de direita e esquerda, onde há predomínio ocular, auditivo e sensorial motor dos membros superiores e inferiores. Gente, trabalhar com as crianças, as cores, as pegadinhas dos pés e das mãos, consegue ensinar rapidamente todas as cores. Bota formato geométrico também, pede para colocar a mão no triângulo vermelho, o pé no quadrado azul, ou então colocar só o pé no direcionamento de direita, esquerda, frente, costa. É muito legal trabalhar isso com a criança. E se colocar as cores, então, melhor ainda. Então, o sensório motor dos membros superiores e inferiores é muito importante nessa fase da vida da criança. A organização espaço-temporal é a capacidade que o indivíduo tem de situar-se e orientar-se em relação aos objetos, às pessoas e ao seu próprio corpo em determinado espaço. A percepção do mundo parte do ponto do próprio corpo do indivíduo, desenvolvendo suas percepções de espaço e de tempo. Muitas às vezes pode falar, professora, mas esses aí só pode ser trabalho com educação física. Não, vocês que são pedagogos podem muito bem estar trabalhando tudo que um educador físico pode estar fazendo. Vocês podem estar diminuindo só a questão das dificuldades, mas que podem estar trabalhando isso dentro da sala de aula com todos os alunos, sim. A Base Nacional Comum Curricular. Eita, isso é complicado, né?
Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a Base Nacional Comum Curricular, que são as linguagens. Linguagens, a gente vai falar um pouco de linguagens e componentes curriculares. A área de linguagem trata dos conhecimentos relativos à atuação dos sujeitos em práticas de linguagem em variadas esferas da comunicação humana, das mais cotidianas às mais formais e elaboradas. Os componentes curriculares na BNCC é a área de linguagens, que reúne 4 componentes curriculares: língua portuguesa, língua estrangeira moderna, arte e educação física. Ó, a educação física entrando na BNCC, pertinho aí da língua portuguesa. O termo linguagens é o termo de linguagens no plural, que abrange linguagem verbal, linguagem musical, linguagem corporal e linguagem visual. A educação básica, na educação básica, cabe-se à área de linguagens garantir o domínio da escrita, que é onde a gente falou um pouco sobre a questão da escrita fina, né? Que você pode estar trabalhando a questão da escrita com a criança, que envolve a alfabetização e o domínio progressivo das convenções da escrita para ler e produzir textos em diferentes situações de comunicação. Aí a gente vem a BNCC e entra com a educação física novamente, que é de responsabilidade da educação física tratar das práticas corporais na escola como um fenômeno cultural, dinâmico, diversificado, pluridimensional, singular e contraditório, assegurando aos estudantes a construção de um conjunto de conhecimentos necessários à formação plena do cidadão. Desse modo, cabe a esse componente curricular problematizar, desnaturalizar e evidenciar a multiplicidade de sentidos, significados que os grupos sociais conferem às diferentes manifestações da cultura corporal de movimento, não se limitando apenas a reproduzi-las, mas a educação física entra como componente curricular que tematiza as práticas corporais em suas diversas formas de codificação e significação social. Professor, o que é isso? Realmente a BNCC puxa, dando total liberdade e ao mesmo tempo preocupação ao educador física, que é entendidas como manifestações das possibilidades expressivas do sujeito, produzidos por diversos grupos sociais no decorrer da história. Nessa concepção, o movimento humano está sempre inserido no âmbito da cultura e não se limita a um deslocamento de espaço temporal de um segmento corporal ou de um corpo todo. Gente, vou voltar um pouquinho novamente falando um pouco da lateralidade. Até o momento eu não sabia direito sobre a questão da lateralidade, muitas coisas. Só achava que lateralidade era a questão da esquerda e direita, mas olha que interessante. A lateralidade da pessoa que possui a predominância do lado direito, ou seja, realiza suas funções de forma mais comum com a mão, o pé e o olho direito, é chamado de destra ou homogênea. Caso a predominância seja do lado esquerdo, o indivíduo é canhoto ou sinistro homogêneo. Se a pessoa tiver dominância espontânea dos dois lados, é ambidestra. Caso usar a mão esquerda, preste atenção, a mão esquerda, o olho e o pé direito, ou qualquer outra combinação,
é caracterizada uma lateralidade cruzada. Olha que interessante, eu não sabia disso. Mas, com o passar do tempo, a gente vai lendo e descobrindo novas coisas, né? Eu achei isso super interessante. É tanto que na apostila eu consegui colocar um espaço falando um pouquinho sobre isso. Em princípio, todas as práticas corporais podem ser objeto do trabalho pedagógico em qualquer etapa e modalidade de ensino. Ainda assim, alguns critérios de progressão do conhecimento devem ser atendidos, tais como os elementos específicos das diferentes práticas corporais, as características dos sujeitos e os contextos de atuação, sinalizando tendências de organização dos conhecimentos. O que vocês podem estar trazendo para a sala de aula com seus alunos? Professora, eu trago cores. Professora, eu trago números diferenciados, de formas diferenciadas. Eu trago formas geométricas. Eu tento introduzir as letras de maneiras mais fáceis possíveis. Porém, temos alunos que às vezes têm muita dificuldade. Devemos olhar para esse aluno com um olhar diferenciado. Às vezes ele não tem habilidade com o que você está produzindo, mas ele vai conseguir demonstrar para você a habilidade em outro aspecto, de qualquer outra forma. Junto à BNCC, cada uma das práticas corporais tematizadas compõe uma das 6 unidades temáticas abordadas ao longo do ensino fundamental. Aí são elas, prestem atenção, as 6 unidades temáticas: brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças. Olha, falando nas danças aí, lembra lá do início que eu falei dos índios? Lutas, práticas corporais de aventura. Gente, a dança quem deu origem à dança foi os índios. Quem deu origem às lutas foram os índios. Não devemos esquecer isso. Simplesmente pegamos alguns tipos de modalidade esportiva que os índios praticavam na época deles e transformamos, ou melhor, fomos adaptando elas das melhores maneiras possíveis, tornando e dando nomes diferentes do que eles faziam lá. Lembrando, as 6 unidades temáticas são brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas, práticas corporais de aventura. A ginástica, o que podemos trabalhar com ginástica dentro da sala de aula no fundamental? Gente, a ginástica em si, ela vem já completamente de casa. As próprias danças atuais de hoje faz com que a criança em geral pode estar nos surpreendendo de forma das músicas que elas escutam em casa e chegam na escola dançando, sapateando, pulando, ficando em pé, se agachando, elevando os calcanhares, mantendo a maior parte da planta do pé no solo. Então, a criança sempre vai ter, na nossa sala de aula, as delimitações de espaço, mas muitas vezes em casa elas não têm isso. Então, a gente tem que estar trabalhando bastante a questão do corpo da criança em si própria, dentro da sala de aula, e tentando também ajudar ela, que às vezes vem de casa agitada demais, como no meio de uma pandemia dessa. O que a gente pode estar trazendo para as crianças, além de muitas práticas esportivas, para estar gastando um pouco das energias que estão todas sobrecarregadas. Tem crianças que numa pandemia dessa, os pais não deixam sair nem na porta direita, apesar mesmo tendo a vacina agora, não conseguem deixar. Mas a delimitação é muito grande. Então vamos lá. A delimitação das habilidades privilegia 8 dimensões do conhecimento. Experimentação, que é a vivência das práticas corporais. As práticas corporais trabalhamos a questão dos movimentos em geral. Aí vem o uso e apropriação, que no caso é a realização da prática corporal de forma autônoma.
fruição, que é a apreciação estética das experiências sensíveis geradas pelas práticas corporais, e a reflexão sobre a ação, que é o conhecimento gerado na observação das próprias vivências corporais e dos outros. Gente, quando a gente vem para a questão de prática corporal de forma autônoma, muitas vezes a gente pode estar exagerando, mas se parar para observar, conseguimos ver que muitas pessoas estão abusando das práticas esportivas e elevando um aumento imenso no próprio corpo, que na realidade chega a vir prejudicar a questão óssea. Como isso acontece? Sobrepeso, às vezes quer pegar 100 quilos e às vezes a própria estrutura corporal não suporta, então tem que ver isso, se realmente está apto para isso. A importância de um educador físico dentro de uma academia tem que ser 100% tá tendo conhecimento, que às vezes você chega lá e faz, eu sei malhar, eu vou para esse aparelho, eu vou fazer esse outro aparelho, e na realidade você, na autonomia, achando que tem o conhecimento sobre todos aqueles aparelhos, muitas vezes vai só observando o que o seu colega faz, ou quem está praticando naquela máquina, naquele aparelho, uma certa atividade de forma diferenciada com um peso que ele realmente já adaptou o corpo, aí você chega sem ter um conhecimento certo do aparelho e quer pegar o mesmo peso, isso vai delimitar e vai trazer problemas na parte óssea do próprio corpo. Construções de valores. O que é construções de valores? Construções de valores é algo que a gente consegue construir dentro de casa. Repassar para os alunos, repassar para a nossa própria vida, repassar para o mundo em geral. Então, construções de valores é a partir das vivências e das discussões coletivas em torno delas. Por que, professora, coletivas? Porque na realidade a gente não vive em um mundo sozinho. A gente pode até tentar se isolar, mas se é dentro de casa, a gente tem coletividade, ou com a mãe, ou com os filhos, ou com os sobrinhos, com os irmãos. Ninguém mora sozinho 100%, não vive sozinho 100%, isolado no mundo. Então é por isso que chama discussão coletivas em torno delas. São as vivências, a gente pode estar vivenciando e trazendo para a sala de aula tudo aquilo que a gente está vivenciando. A questão da aprendizagem, a questão de alimentação, a questão de direitos, tudo isso é dentro da construção de valores. A gente pode estar fazendo a análise disso tudo, que é entender as características e o funcionamento das práticas corporais. Saber sobre. Quando eu falo saber sobre a questão das práticas corporais, a gente tem que entender um pouquinho que dentro da sala de aula, no fundamental, nos primeiros anos iniciais, a limitação dessas crianças, como eu venho falando, a vivência é muito importante, porque às vezes a gente não tem a realidade dessa criança dentro da casa delas. Quando chega dentro de casa, dentro da escola, às vezes chegam as crianças agressivas, a gente tenta buscar entender o motivo dessa agressividade. Muitas vezes a criança não se alimentou, está com fome, muitas vezes dentro de casa não tem água para tomar um banho, chega com, às vezes, a falta de higiene. Então a gente tem que tentar analisar e entender as características de tudo isso. Aí vem a questão da compreensão, que são os fatores, construções de valores, a análise, a compreensão e o protagonismo comunitário. A compreensão é o esclarecimento do processo de inserção das práticas no contexto sociocultural. Você conhecendo as práticas e sabendo ativar o uso delas direitinho, vai poder fazer uma análise bem melhor a respeito de tudo. Já o protagonismo comunitário, as atitudes e ações voltadas à democratização do acesso às práticas corporais,
vem junto a criação do que vocês podem estar fazendo dentro da sala de aula e assim podendo explorar um pouco a educação física junto às suas aulas. Como diz na BNCC, a educação física aborda a expressão dos alunos através das práticas corporais que possibilitam experiências sociais, estéticas, emotivas e lúdicas. Vocês trabalham tudo isso dentro da sala de aula com seus alunos, tanto do Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio, e voltando para os anos iniciais, a gente trabalha as experiências, a gente faz troca de experiência entre os alunos, a gente trabalha a questão de emotivas e principalmente a lúdica, essenciais para a educação básica. É um dos componentes curriculares e uma das competências essenciais para o ensino fundamental da educação básica as atividades elaboradas pelos próprios professores, que tem atividades que vocês produzem que envolvem os alunos de maneira tão interessante que eles chegam em casa e querem dividir aquele conhecimento que adquiriu com vocês, com os materiais produzidos por vocês, que nem eu tenho professores mesmo de outras cidades que eu trabalho, que eles vêm com cada ideia que a gente tenta buscar no YouTube e não encontra, a gente tenta buscar naquele TikTok, a gente não consegue encontrar, que é a criação na mente de vocês mesmos. Vocês têm uma capacidade, o pedagogo, de produzir e colocar em prática o que vocês conseguem produzir, que é encantado e consegue envolver e faz com que outros profissionais da mesma área, que não teve a mesma ideia que vocês, queiram copiar os seus objetos de ensinamento em sala de aula. Ou melhor, eles querem reproduzir o que vocês fizeram, porque é muito, muito gratificante quando a gente vê um pedagogo que leva para a sala de aula a sua criatividade e consegue esbanjar, consegue envolver a criança dentro daquele mundo que vocês produziram, é gratificante demais. Aí os principais objetivos da atividade física infantil são o domínio do controle corporal. Vocês sabem que a criança tem que ter a questão da lateralidade, a flexibilidade, o equilíbrio, o psicomotor, tudo isso envolvendo uma criança só, elas conseguem levar para um futuro muito conhecimento e tendo a habilidade melhor do que outras pessoas que não tiveram a questão do próprio controle corporal. Explicar para elas também, diferenciar cada parte do corpo através do movimento, a noção de espaço e tempo. Como assim, professor, espaço e tempo? Saber o que vai fazer dentro de sala de aula ou fora de sala de aula, o espaço e o tempo adequado para aquela criança fazer, desenrolar aquela atividade, melhorar o desempenho em atividades de força, resistência, flexibilidade e cooperar em atividades de grupo. A gente tem que trabalhar bastante isso nas crianças que vêm do fundamental, né? Que vêm da questão infantil, sobre cooperar em atividades de grupo. Hoje mesmo a gente tem muita dificuldade de trabalhar com crianças que têm uma certa dificuldade de interagir com outras crianças. Às vezes até em casa mesmo, tem casos de crianças que sabem falar, crianças de 3 anos, já peguei um caso desse, onde ela sabe falar, porém a questão do dengo ou talvez da preguiça, ela não consegue falar na frente dos pais, ou então ela quer falar no tempo delas. Pronto, essa criança mesmo que eu tenho contato, ela tem preguiça. Ela sabe falar, mas ela tem preguiça. Ela faz tudo que ela quer, os pais fazem. Então ela quer falar às vezes, papai. Ela não fala papai, ela fala ai, que ele já sabe que é papai, então ele já atende automaticamente. Não deixa uma criança vivenciar o momento certo do que tá acontecendo naquele exato espaço. Então, a gente tem que ter
trabalhar com as crianças a questão do controle corporal, diferenciar cada parte do corpo através do movimento, a noção de espaço e tempo, melhorar o desempenho em atividades de força, resistência, flexibilidade e velocidade, e cooperar em atividades de grupo, fazendo com que as crianças possam vir a ter uma resistência maior, coisas que quando elas conseguem falar muito pouco, os pais não deixam a criança nem explorar, nem demonstrar força, flexibilidade. Os pais não deixam nada ultimamente. Não sei se é o caso de vocês, mas tem crianças que a gente para olhar assim, fala, meu Deus do céu, a criança não tem coragem de levantar nem uma folha. Então a gente tem que trabalhar bastante isso nas atividades dentro da sala de aula, que é a questão, vou bater na mesma tecla, a flexibilidade, a resistência, a força, a velocidade e principalmente, gente, a cooperação em atividades em grupo, fazer com que a criança possa interagir melhor dentro do grupo. Aí tem a questão de quem pode, deve ministrar aula de educação física na educação infantil e anos iniciais. É o professor especialista ou generalista, pedagogo regente. Pessoal, isso é dentro da BNCC. Quem pode ou deve ministrar aula de educação física na educação infantil e anos iniciais é o professor especialista, eu sou especialista, ou generalista, pedagogo regente. A educação física tem um papel fundamental, gente, na educação infantil, por ter a possibilidade de proporcionar às crianças uma diversidade de experiências através de situações nas quais elas possam criar e descobrir movimentos novos, com o intuito de elaborar conceitos e ideias sobre o movimento de suas ações. Então, a educação física é super, hiper fundamental na educação infantil. Infelizmente, eu estou chegando ao fim, mas vou querer falar um pouquinho a respeito da atividade que está para vocês já, que é o estudo dirigido, que vai ser um plano de ensino unificado baseado em 2021, que vocês podem escolher o tema Educação Infantil ou Fundamental 1, e vai desenvolver o plano, e tem outras atividades. Então, eu desejo para vocês um excelente conhecimento, e venham com a frase o seguinte: educar é crescer, e crescer é viver. Educação é, assim, vida no sentido mais autêntico das palavras. Anísio Teixeira. Um beijão no coração de vocês, que vocês fiquem na paz, que todos vocês tenham conseguido entender.